pessoal, Giovana na área, sou do Noite mais uma vez e estamos para mais uma aula do nosso curso de Propriedade Intelectual e o tema de hoje é Indicação Geográfica. Que não é um tema tão recorrente quanto os outros, a gente não está andando por aí e tropeça em indicação geográfica, mas é tão importante quanto. Então vamos começar do começo, como é de praxe, e vamos ver o conceito de indicação geográfica, né? O que é isso, apesar de que é bem intuitivo, vocês vão ver. Indicação geográfica, elas são sinais distintivos de comércio que engloba produtos ou serviços que identificam a origem geográfica, ou seja, eles apresentam as características que estão presentes ali, e aí é isso que é o foco deles para garantir uma proteção ou uma indicação ou um registro. E aí a gente consegue separar essa indicação geográfica em dois pratos. A gente consegue colocar ali indicação de procedência ou denominação de origem. Então, ó, a gente tem que prestar atenção porque elas são bem parecidas. Então, ó, acompanha comigo. A indicação de procedência, ela leva em consideração a cidade. Não com as características em si, tipo do clima, que não sei o quê, mas a cidade, a fama que aquela cidade tem. Por exemplo, Champanhe. O champanhe ele tem esse nome por causa do lugar onde que ele foi feito, mas a gente consegue reproduzir esse champanhe em outro lugar. Então observe, o que tem a característica do champanhe não é a forma que ele foi feita, mas a fama de onde ele veio. Viram a diferença? Enquanto a denominação de origem tem totalmente a ver do lugar, as pessoas, a forma de cultivo, o clima, a natureza, tem a ver com essas coisas. Então aquele produto, ele sai daquela forma por causa de todas essas características. Por exemplo, o queijo canastra. Ele só tem aquele sabor porque ele foi cultivado naquela região, com aquelas pessoas, daquela forma. Então, ó, a diferença, ó. Ele leva em consideração as características ambientais, a forma como as pessoas cultivaram, essas coisas todas. E o outro leva em consideração a fama daquela cidade ou região. Então, é denominação de origem, tá vendo? Ela tem uma origem necessária para ele ser daquela forma. E outra indicação de procedência. O que vale é a procedência, de onde que ele tá, a proveniência dele, essa palavra, isso, ainda bem que eu não faço português. Enfim, essas são as diferenças. E aí a gente consegue ver a importância, né? Porque como eu falei, eles não são tão comumente, indicação geográfica não é tão comum no nosso dia a dia, mas ela é tão importante quanto, como eu falei no início. Então eu vou listar para vocês alguns tópicos para a gente conseguir ver o porquê que a gente precisa fazer esses registros. Primeiro é a preservação das particularidades dos produtos, né? Porque se for um produto de denominação de origem, por exemplo, a forma como ele é cultivado é importante, então a gente tem que proteger aquela região que ele foi cultivado, porque senão, né, não faz sentido. Ele age como manutenção do patrimônio, porque, novamente, às vezes o produto ele depende especificamente daquela região. Então, se for uma região, sei lá, nos campos, aí eu vou lá e minero tudo. Como é que eu vou produzir o negócio? Não vou mais, né? Então, a gente preserva aquela região como um patrimônio. Ele incentiva o comércio, né? Que, não, eu tô na região X e produzo um treco muito bom. É um vinho. Então, se eu tô no vinho da região Y, eu vou querer ser tão bom quanto da região X. E isso pode ser dentro do território nacional ou internacional, que às vezes o produto é tão famoso que ultrapassa as barreiras do seu país, do continente. Então isso vai ter uma fomentação ali daquelas regiões. Não, eu quero produzir tão bem quanto o lugar X para ser tão conhecido quanto. Então fomenta ali a roda do comércio, aumenta o turismo também, porque às vezes, igual eu falei, pode ser um lugar de campo. E aí as pessoas vão querer ver, isso acontece muito, né? Às vezes, não, a gente vai na cidade que fabrica doce de leite. Então muitas pessoas vão naquela região para ver a tal famoso lugar que fabrica doce de leite, e isso aumenta o turismo daquela região, então novamente movimenta a economia, gera empregos, aquela parada toda. Então a indicação geográfica ela tem um escopo de abrangência muito grande, ela não se resume só o produto ou serviço ali, ela abrange diversas áreas e diversas pessoas. E aí, a gente vê uma diferença entre marca e indicação geográfica, porque eu tô falando aqui várias vezes. E a característica disso, o registro daquilo. Então, às vezes você pode falar, não, por que eu não posso registrar champanhe como uma marca, como indicação geográfica e não como uma marca? Então, vamos lá, a diferença entre eles. A marca, ela é um sinal distintivo utilizado por uma pessoa física ou jurídica. Então, se você é uma pessoa física, obviamente você é, ou você é uma empresa, se é uma pessoa jurídica, você vai ter um sinal distintivo para representar aquilo, cuja principal função é distinguir produtos ou serviços.
eles distinguem um produto do outro. Então tem uma marca amarelinha de uma garrafa e eu quero distinguir a marca amarelinha da marca verdinha da outra garrafa. Então eu estou distinguindo produtos ali. E a indicação geográfica, ela tem como principal função identificar a origem geográfica de um produto ou serviço. Então igual, champanhe novamente. A gente está identificando que o champanhe vem daquela região específica chamada champanhe. Então a marca amarelinha da minha garrafa, sei lá, que lugar que chama amarelinha? Nenhum. Então eu só estou diferenciando um produto do outro. Então a principal diferença deles é isso. Primeiro, da pessoa que está registrando e as suas funções.